Boa noite a todos, a todas e a todas. Hoje, 10 de agosto de 2026, iniciamos mais um Papo de Segunda. Nossa conversa é hoje sobre a questão da redução de danos ou ampliação de vida. Antes de mais nada, eu queria colocar para vocês que o termo ampliação de vida foi um termo cunhado pelo próprio observatório. Nós, observatórios, somos um grupo grande de pessoas que nos reunimos periodicamente, não tem uma periodicidade constante, para discutir, debater, etc. Para começar a pensar nisso, é importante que a gente comece a pensar o que leva um indivíduo a fazer o uso abusivo de substâncias psicoativas, conhecidas como drogas, e principalmente as drogas ilícitas. Eu digo principalmente as drogas ilícitas, por quê? Porque as drogas ilícitas são aquelas que chamam mais atenção de uma sociedade, embora nem todas façam tão mal quanto muitas das drogas lícitas. E, aliás, muitas das comidas, inclusive, como a salsicha, por exemplo, que é um alimento péssimo. É um alimento que ninguém, em hipótese alguma, deveria comer, mas é permitido. A cola, por exemplo, que é algo que nós tomamos, embora todos nós saibamos que é alguma coisa que se para tomar muito de vez em quando é possível, né? Tomar com a frequência com que se toma é realmente uma difícil. Então, a partir daí, né, pensando no que leva um indivíduo a consumir substâncias psicoativas ilegais. A primeira questão que chama a atenção é que, para ele começar a consumir substâncias, drogas ilegais, ele está saindo do seu núcleo social, porque são raros aqueles que nascem e vivem num núcleo social que o consumo dessas substâncias é algo considerado padrão de sem problema. São raros aqueles em que esse convívio com seus parentes próximos, com as pessoas próximas, é baseado nas drogas ilícitas. Então, essa é a primeira questão. Ele se retira, se afasta deste núcleo social. Mas será que ele se afasta para usar droga ou ele é afastado para usar droga? Bruce, no final da década de 60, início da década de 70, junto com um grupo de amigos que terminavam a faculdade de psicologia, observaram que tudo que nós sabíamos da relação entre o ser humano e o uso abusivo de drogas eram feitas através de experiências com ratos isolados, camundongos isolados, onde se oferecia heroína para eles e eles consumiram essa heroína até a morte. Aí, meia dúzia de garotos, eles tinham entre, não me engano, a idade média era 26 anos. Um grupo de garotos resolveu ter uma ideia maluca. O que acontece se a gente, pura e simplesmente, socializar esses camundongos? Foram até a reitoria da Universidade Simon Fraser, que era onde eles estudaram, e lá conseguiram permissão para fazer uma experiência a esse respeito.
Pegaram uma área de 20 metros quadrados, transformaram essa área numa área amistosa, Camundongos, ou seja, o fundo dela era com palha, né? Colocaram alguns objetos para os camundongos poderem brincar, e por isso o nome dessa experiência passou a se chamar Parque dos Ratos. E colocaram ali 16 camundongos de idade variada e sexos variados também. E nessa mesma sala, nesse mesmo lugar, eles colocaram 16 gaiolas com 16 camundongos isolados, sem se comunicar com ninguém. E ofereciam para todos os 32 camundongos a mesma comida, a mesma água e a mesma heroína. Por quê? Porque era, na época, a droga de terror, a droga do fim. Bem, e aí, essa experiência durou 6 meses. Foram feitas diversas alternativas. Em todas elas, teve um padrão que foi mantido. Os camundongos socializados não davam atenção alguma à heroína. Iam lá, aprovavam a heroína e abandonavam a heroína. Os camundongos isolados em gaiola consumiram a heroína até a morte. Mesmo esses camundongos que estavam isolados, consumindo heroína nas gaiolas, quando era retirado da gaiola, socializado, eles paravam de consumir heroína imediatamente. E os camundongos que estavam socializados, quando eram isolados da gaiola, começavam a consumir heroína imediatamente. Depois de diversas alternativas elaboradas, né? Como, por exemplo, pegar carne crua, que era a carne predileta dele, a comida predileta dele. Um pouco da carne crua misturar com heroína, e outro pouco da carne crua ficar sem nada, sem heroína. Os camundongos preferiam a carne sem nada, sem heroína. Bem, ao final desses 6 meses, ficou evidente que a questão da socialização é central no consumo de substâncias psicoativas, ou seja, levando isso. Só que, ao mesmo tempo em que eles faziam essa experiência, acabava a Guerra do Vietnã. Com o fim da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdem a possibilidade de agir nos seus países onde eles têm interesses geopolíticos com violência para ocupar esses lugares. E aí Richard Nixon tem uma ideia que aparentemente era fantástica, que ele inventa que aquele meio dúzia de substâncias que até ali eram usadas pela humanidade sem nenhum problema, eram substâncias que causavam dependência química no indivíduo. O que quer dizer dependência? Quer dizer que, uma vez consumida aquela substância, o nosso organismo ficava eternamente solicitando aquela substância. E se nós não a consumimos, alguma coisa de terrível pode acontecer com a gente, desde a morte até enlouquecimento, qualquer coisa. E que, então, o único jeito de acabar com isso, e com esse vício de drogas, né, que as drogas poderiam destruir, por exemplo, instituições como a família, como o Estado, como a propriedade, né, fazer com que todos respeitassem as leis e a ordem para poder consumir essas substâncias, né, essas drogas. Embora, desde muitos e muitos milhares de anos, se usam essas drogas. Nunca houve isso.
Mas o Nixon achou que havia. E ele estabelece que, para combater a dependência química, ele faz a guerra às drogas. Ou seja, que vai usar o exército norte-americano, que naquela ocasião era o que ele tinha de melhor para usar, como continua sendo hoje. Né? E aí, para destruir, prender, destruir as plantações dessas substâncias, de vapor, de coca, né, de maconha, etc., de tal maneira que acabava a produção das drogas. Com isso, por exemplo, os Estados Unidos conseguem estabelecer base militar em todos os países da América Latina, menos no Brasil, porque os militares da ditadura não permitiram. Talvez tenha sido a única coisa efetiva que aquele regime militar podre fez. Né? Mas surge uma surpresa maior. Com a guerra do Vietnã, os Estados Unidos faziam vista grossa do uso de heroína pelos seus combatentes lá no Vietnã. Assim como a Rússia e a Ucrânia estão fazendo agora, lá na guerra entre eles. Assim como é muito feito também no Oriente. Bem, e com o fim da guerra do Vietnã, ali voltaram para os Estados Unidos 300 mil tal combatentes que lutaram na guerra do Vietnã e que eram usuários de heroína declaradamente e espontaneamente. As autoridades norte-americanas não sabiam o que fazer. Por que não sabiam o que fazer? Porque a alternativa até ali era prender usuários de heroína. Mas como queria prender ex-combatentes, ou seja, heróis de guerra? Né? E, ao mesmo tempo, prender a nação inteira ficaria, teria consciência que as Forças Armadas norte-americanas foram coniventes com o uso de substâncias psicoativas pelos seus combatentes lá durante a Guerra do Vietnã. O que faz? O que fazer? Né? Porque a chegada deles, obviamente, aumentaria o consumo de heroína. Se aumentasse o consumo de heroína, aumentaria a desordem, a criminalidade, etc, 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 etc. A perspectiva era sombria. Né? Os Estados Unidos ia acabar devido ao uso da heroína. Bem, como a história mostra, passaram-se anos e nada aconteceu. Até que no final da década de 70, na segunda metade da década de 70, o governo americano, tentando entender que mágica era essa que tinha acontecido, resolve separar 100 mil fichas de 100 mil ex-combatentes norte-americanos que lutaram no Vietnã e se declararam viciados no uso de heroína. Dividiram-se em grupos e nessa divisão de grupo, eles foram procurados um a um. Bruce faz comando desse grupo. Nessa procura de um a um, acontece uma surpresa enorme. Porque nessa procura se descobre que 82,7%, vou repetir, 82,7% dos ex-combatentes que se declararam viciados em heroína afirmaram que pura e simplesmente tinham parado de consumir heroína ao chegar nos Estados Unidos. E as pessoas ficaram 3, 4 anos na guerra usando continuamente heroína, chegaram nos Estados Unidos e pararam de usar. Preocupados com os filhos, preocupados de trabalhar, uma opção de coisa.
Desses 12,7%, só em torno de 4% permanecia usando heroína porque queria usar, por entretenimento. A grande maioria, inclusive, é artista, músico, né? E por isso eles continuavam. Os 8%, né, restantes tinham precisado de ajuda profissional para comprar heroína, mas tinham abandonado. Sem nenhuma dependência química, sem problema algum. O que acontece? Essas informações, Richard Nixon transforma elas em segredo de Estado, proíbe a sua divulgação, sob a justificativa que, se ela se transformasse pública, os Estados Unidos todos iam consumir heroína e aquilo era uma aberração da natureza. Aquilo não existia. Isso parece, vou fazer um breve parênteses, mas que é muito interessante nesse contexto, além de ser um pouco engraçado. Os alemães, durante a Segunda Guerra, isso é uma história real, isso não é brincadeira, é uma história real. Durante a Segunda Guerra Mundial, queria criar um avião de carga, que tivesse grande capacidade de carga, e não precisava voar por longa distância, porque eles só queriam que levasse a bomba até a Inglaterra e voltasse para a Alemanha, só para destruir, eles poderem tomar conta da Inglaterra. E aí começaram a estudar vários bichos, e chegaram à conclusão que o formato melhor era o formato do besouro. O besouro é grande, curto, asas pequenininhas de voo curto. Começaram a tentar montar um avião com o formato do besouro. Acontece que nunca conseguiram fazer um avião que voasse no formato de besouro. Então, o relatório final, que está no museu, que eu esqueci o nome, desses cientistas americanos, diz o seguinte, depois de inúmeros testes, chegou-se à conclusão científica que o besouro não voa, é mera ilusão de ótica. Entendeu? Então, se os cientistas não provaram que o besouro voa, é sinal que o besouro não voa. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Se os cientistas não provaram que não existe dependência química, é sinal que não existe dependência química. Não importa se a prática do dia demonstra que não existe. Não, isso não importa. O que importa é que existe dependência. Principalmente isso, porque isso foi espalhado e a dependência química passou a ser de uma utilidade imensa para a indústria farmacêutica, para a classe burguesa, porque se há dependência química, a dependência química é genética. Se é genética, a família não tem nenhuma responsabilidade sobre aquele ente que faz consumo de substâncias psicoativas, porque ele é dependente químico. Então, não é uma questão moral, não é uma questão de insatisfação pessoal, não. Ele tem dependência química, é genético. Isso leva ele a usar a droga, independente de qualquer outra questão. Independente. Não importa que não tenha nenhum exame na face da Terra que comprove a dependência química. Não importa que todos os argumentos que são usados para justificar a dependência química, mesmo debates considerados de alta qualidade científica, nunca é respondida uma pergunta simples, né? Porque uma das justificativas não existe para justificar a dependência química é que você, ao tomar uma droga, ingerir uma droga, existe uma mudança no funcionamento do seu cérebro, que depois a gente se acostuma a funcionar daquela forma. Ou seja, existe uma produção de hormônio maior, um pico de produção de hormônio, que essa produção de hormônio afeta a operação do cérebro. Aí vocês façam, quando alguém essa mais para vocês, vocês façam assim. Por favor, alguém já mediu durante o orgasmo qual é a mudança hormonal? Aí, se alguém responder sim, se pergunta qual é?
é maior ou menor do que no uso de substâncias psicoativas. Aí, se ele não disser que no orgasmo é maior, ele está mentindo. Ou seja, o orgasmo, no ser humano, produz hormônios suficientes. Se a teoria, né, de dependência química fosse verdade, para qualquer indivíduo, na primeira masturbação que fizesse, no seu início de adolescência, ia ficar viciado o resto da vida pelo orgasmo. Né? Dependente. Assim como também eu tenho outro argumento da dependência química, que é que aquelas drogas levam à morte. Aí você pensa assim, a droga pode, o uso abusivo pode levar à morte. Aí vem cá, se beber muita água, a gente morre também, não é? Morre afogado. É. Se beber muita água, a gente morre afogado. Se comer muita comida, a gente também morre, né? De obesidade morre. Né? É. Então, quer dizer que a gente é dependente química de água e comida. Né? E várias outras, que a gente não pode deixar. Né? A gente, se a gente não dormir, a gente morre. Né? Então, somos dependentes químicos do sono. E por aí vai. Né? Então, assim, que existe uma dependência, existe. Que essa dependência é só relativa àquelas substâncias? Não. Nós, seres humanos, somos dependentes do ambiente, do nosso entorno, de tudo do nosso entorno, da troca com tudo do nosso entorno, para nos mantermos vivos e sadios, como somos. Se nós estivermos no meio do deserto Saara, nosso organismo funciona diferente do se estiver no Polo Norte. E aí, o nosso organismo no meio do deserto Saara, ele necessita de determinadas coisas que no Polo Norte não necessita, muito pelo contrário, né? De comida, de água, etc, 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 etc. Então, existem inúmeras experiências que demonstram que isso não existe. Não sei se vocês conhecem o livro de Carl Hart. Carl Hart é um pesquisador cientista norte-americano chamado Preço Muito Alto. Nesse livro, Carl Hart descreve detalhadamente essa experiência que Bruce fez com Hart, ele faz com seres humanos. E o resultado é exatamente o mesmo. Não existe dependência química, muito pelo contrário. E a socialização é fundamental. Para haver a socialização, é necessário algo que é fundamental também, que é a autoestima. Sem autoestima, nenhum indivíduo vai conseguir socializar. Porque ele não vai ter autoestima suficiente para emitir sua própria opinião, não vai ter autoestima suficiente para produzir o suficiente para se manter, e assim por diante. Então, a autoestima para o indivíduo ela é fundamental. E é exatamente a ausência da autoestima que leva ao uso abusivo de drogas. Ou seja, porque a autoestima é algo que você conquista na relação com o externo, não é na relação com o seu mesmo. Então, quando precisa socializar para alimentar a autoestima. Não é socializar por socializar, é socializar por quê? Porque a autoestima é necessária para viver, é necessário ter a socialização. A partir daí, né? Sempre que você atua, trabalha, é amigo, qualquer coisa do gênero, uma pessoa que é dependente de algo, né? Como droga, por exemplo, como jogo, que está agora na moda, das bets, né? Como álcool, tanto e qualquer coisa. Né? A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a autoestima desse indivíduo. E a autoestima se trabalha a partir de quê? De valores sociais. De valores sociais, morais, que a sociedade atribui valor.
Então, quando você chega para alguém hoje em dia e fala que você é um drogado, as pessoas se sentem mal, humilhadas. Porque o drogado na nossa sociedade está próximo, mais raso possível, socialmente falando. Né? O drogado, teoricamente, é impedido de produzir, de trabalhar, de pensar, de qualquer coisa. Daí, você se relacionar com essa pessoa de uma forma produtiva, você tem que trabalhar sempre com a autoestima desse. E aí, quando você chega para o indivíduo que está com a sua autoestima baixa e fala: olha, aqui tem uma ideia boa, vamos fazer uma redução de danos. Você está dizendo que aquele indivíduo vive de uma forma danosa, que ele é um dano, ou que ele causa danos, ou assim por diante. Você não está trabalhando com ele, a sua principal questão se chama autoestima. O que você está trabalhando com ele é o seguinte: olha, já que você é dependente químico e, portanto, é inevitável que você consuma essas substâncias que só fazem mal, o que é uma mentira dizer, mas é o que se diz. Né? Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma redução de danos. Você continua usando a substância, né? E a gente, em vez de você ficar trocando seringa com as pessoas à sua volta, quando é uma droga injetável, né? E correr o risco de pegar uma doença transmitida pela seringa, nós damos uma seringa nova para cada um de vocês e vocês continuam usando a seringa para se injetarem, mas sem o risco de pegar AIDS, por exemplo. Né? Ou então, né, você que mora num lugar, não tem água potável, certamente está com sede, vou promover uma redução de danos te dando água para beber. Ou então, se você vai entrar num carro que vai se mover, coloque o cinto de segurança, porque isso é uma redução de danos também. Mas, afinal de contas, o que é redução de danos? Né? Afinal de contas, o que nós, seres humanos, fazemos que não seja, que não cause danos? Ou seja, transformações no meio que nós estamos. Vamos andar na praia? Vamos. Andar na areia? Vamos. Quando a gente anda, a gente revolve a areia. E aí estamos provocando danos nos micro-organismos que precisam viver longe da luz do sol. Vamos comer um alface? Vamos. Porque eu sou vegetariano. Por isso que eu como alface. Pois é. Você acabou de matar um ser vivo para saciar sua fome. Igualzinho, se você tivesse matado um boi, uma vaca, qualquer outra coisa. Né? Então, seres vivos faz parte da nossa natureza para nós nos mantermos vivos. Nós temos que comer, nos alimentar, temos que causar dano. Então, nós, no observatório, como temos a preocupação de trabalhar junto à população, para que a população conquiste autoestima. E nessa conquista de autoestima, ela se descubra um cidadão ou uma cidadã, com direitos e deveres perante a sua sociedade. Nós ficamos trabalhando isso durante muito tempo. E aí começamos a pensar, gente, por que uma pessoa, né, vai usar droga? Parece que está lhe faltando opções para escolher, além do uso de drogas. Parece que está lhe faltando algo que ele possa desejar fazer mais do que usar droga. Então, que tal a gente oferecer mais coisas aí? Que tal a gente sentar, conversar com ele? Por exemplo,
E nessa conversa chegarmos à conclusão que seria legal a gente jogar um jogo de baralho, um jogo de pedrinha, bolinha de gude, qualquer coisa. Não importa. Nós temos ali um momento de troca. E aí surgiu o termo ampliação de vida. Ou seja, é um movimento onde nós, do observatório, procuramos levar até aquele indivíduo outras opções de vida, de tal maneira que ele tenha mais escolha do que só a droga. Então, a gente leva um copo d'água, comida, distração, etc. A gente leva. E aí ele vai escolher ali. Enquanto ele está escolhendo, as drogas já ficaram para lá, daqui a pouco ele até esquece. Passar do tempo, ele esquece. Para de usar droga. Assim, existe um caso muito interessante de um lugar, né, que foi criado no exterior, em que era proibido o uso de todo, era permitido o uso de todo qualquer droga neste lugar, embora legalmente fosse proibido. Só que tinha uma questão. Tinha hora certa que podia usar droga e hora que não podia usar droga. Então, podia usar droga depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. Fora isso, não podia usar droga. Mesmo aquele que dormiu mais tarde, passou a hora do café da manhã, não podia usar droga. Só ia poder usar droga depois do almoço. Um tempo depois, todos pararam de usar, tinham parado de usar droga. Todos. Não ficou nenhum usuário de droga naquele lugar. Por quê? Porque, pura e simplesmente, eles começaram a ter muito mais coisa para fazer. Que eles foram aos poucos se esquecendo. Nesse período que eles não estavam usando droga, a droga da manhã, que eles chamavam de droga do almoço, tinham várias coisas para eles fazer. Era um sítio, não dá muito. Várias coisas para eles fazerem ali, cuidar da horta, da galinha, não sei mais o quê, pensar no cardápio do almoço, a turma da cozinha ajudar a cozinhar, a turma da faxina e fazer faxina, a turma tinha atribuição para todos, a todo mundo. E eles foram parando espontaneamente. E o mais interessante é que, o primeiro período, teve menos gente usando droga, foi depois do almoço. Foi a hora que mais rápido aconteceu. As pessoas ficavam se reunindo em mesas grandes, né, no refeitório. E nessas mesas grandes, eles ficavam batendo papo, não sei o quê, pororó, 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 acabavam esquecendo a hora da droga. O segundo lugar foi de manhã. E o mais difícil foi à noite. Exatamente por causa daquela hora de relaxar, etc. E tinha-se o hábito de quem fumava cigarro, embora cigarro e tabaco era continuado considerado uma droga neste momento. Então, assim, a nossa busca, quando a gente fala de ampliação de vida, a gente fala de uma proposta que começa e nasce buscando a vida, e não a redução de dano. Como cada um vai viver essa vida, isso é uma escolha de cada um. Não é uma escolha nada. Se ele quiser continuar usando droga, ele vai continuar usando droga, mas sabendo que tem várias outras opções, sabendo que tem várias outras estruturas. Por exemplo, esse lugar, por exemplo, né, que eu falei da história, eles tinham como se fosse uma semanada. Né? Eles ganhavam dinheiro, determinada quantia, ao final de cada semana. E quando, durante a semana, eles compravam droga com aquele dinheiro. Né? Assim como compravam outras coisas, açúcar, tudo que tivesse açúcar branco, refrigerante, era comprar. O que não era comprado? Suco de uva, de comida, isso não era comprado. Bem, teve muita gente
reduzindo o uso de droga, porque queria guardar dinheiro para, no fim de semana, entregar para os familiares que iam visitá-los. Eles queriam ter o prazer de se sentir contribuindo no sustento de mulher, esposa, filhos, etc. E olha, outra coisa, antes que alguém pense alguma coisa equivocada, essa não era uma clínica de internação, vou repetir, era um sítio, num lugar lindo. Todos que lá ficavam porque queriam. Ninguém era obrigado a ficar. Então, na nossa visão, o observatório, enquanto o termo redução de danos chama atenção para danos, chama atenção para aquilo que faz mal ao ser humano, ou para os efeitos, né, maléficos de droga, ou de ser drogado. Nós, do observatório, preferimos ampliação de vida, no sentido de estimular as pessoas a perceberem que existe uma diversidade enorme de coisas serem feitas no planeta Terra. Diversidade essa, né, que nós procuramos chamar a atenção para que as pessoas se sintam estimuladas a procurar essa diversidade. Daí o termo, ampliação de vida. Fica aberto para perguntas, questionamentos, etc, etc. Edna Gurgel, não acredito que você vai assistir e ficar quieto. Eu queria fazer uma reflexão com você, com você não, com o grupo, em relação à questão do uso exacerbado de bebida alcoólica. Porque a gente vê com muita frequência são famílias, né, gerações que fazem esse uso. Isso não é tão frequente, eu não sei isso, mas eu acho que não é tão frequente com as outras substâncias. Então, tem alguns estudos que falam, né, a questão da figura paterna, que faz uso de bebida alcoólica, até estimula, né, as crianças a serem macho, começando a beber cedo. Tem a questão cultural, né, da igreja. Queria falar mais. Enfim, mas a minha pergunta é essa: se essa dúvida que eu tenho, ela realmente procede, né, ou não. Então, assim, qual é a dúvida? É de que as famílias que fazem uso de bebida alcoólica de uma maneira, né, exacerbada, é mais frequente do que famílias que fazem uso de substância psicoativa. E é até interessante que, muitas vezes, aquele filho, aquela filha procura, não sei se o inconsciente agora me traiu, mas escolhe uma pessoa e a pessoa faz uso também indevido. É muito interessante. Parece que existe essa procura inconsciente, sei lá. Era isso aí. Edna, olha só. Primeiro, é importantíssimo a gente ter em mente que nunca existiu uma sociedade, no planeta Terra, que não usou substâncias alucinógenas, né? Seja, no mínimo, para seus rituais.
Então, isso é um dado. Por quê? Porque qualquer substância alucinógena ou psicoativa vai. Edna, feche seu som. Vai provocar, né, um estado de ser que facilita a todo o processo místico. A partir daí, você cria um lugar sagrado, um sacramento, que é a bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, ela nasce lá na Idade da Pedra e sempre teve presente na história da humanidade. Junto com isso, nós, seres humanos, nos agrupamos em torno e com pessoas que são próximas a nós, que temos os mesmos hábitos, que temos a cultura própria. E é a partir dali que a gente vai crescendo nossas relações no nosso ser. Né? Vai de outro lugar. Então, se eu sou filho de um alcoólatra, por exemplo, né? E na adolescência eu começo a beber álcool, bebidas alcoólicas, eu vou começar a me relacionar com outras pessoas da minha idade que também bebam, até para fazer vaquinha, para comprar aquele famoso garrafão de sangue de boi, né? É uma coisa horrível, mas que a gente bebia na adolescência, coisa e tal. Acontece que algumas pessoas, nessa fase de transição de vida, vão se frustrando com a vida, ou vão sendo frustrados pela própria vida. E nesse processo, como um todo, acaba que, às vezes, o álcool se torna presente na vida dessas pessoas, na sua fase de afirmação social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele se transforma em um alcoólatra. Alcoólatra é esse que ele não só está sempre perto de uma oferta, porque andando na rua ele vai andar em qualquer supermercado, qualquer botequim, qualquer coisa. Ele tem o álcool à disposição. Alcoólatra é esse que na televisão, agora tem passado pouco, eu acho, porque eu não tenho televisão, mas antigamente passava muito mais, os as chamadas para as pessoas consumirem álcool. E a novela, eu sou noveleira, assumida. Sei. E aí, essa novela agora das 9, cara, é um absurdo, Paulo, é um retrocesso. Então, O que bebem, e aqueles drinks muito bonitos. Até quem não bebe fica com vontade de beber. isso. Então, isso daí é o patrocinador que se chama, o termo estratégia de marketing, para patrocinador oculto. Em vez de ele anunciar lá, beba um gin, não sei das quantas, ele faz o mocinho da história beber um gin. Isso chama-se patrocinador oculto. Ou seja, nossa sociedade, né, tem no álcool a pior droga já conhecida na história da humanidade. Não sei se vocês sabem disso. A Universidade de Oxford fez uma classificação de todas não, mas as substâncias psicoativas mais utilizadas, fazendo nessa classificação o que seria danos ao indivíduo, à sua saúde, e danos à sociedade através de custo material. Né? Ou seja, se o carro bate o carro, porque está bêbado, ou se assassina alguém porque está bêbado, coisa do gênero. Vou dar números que eu não posso jurar que sejam esses, mas estão próximos deles. Vamos lá. A heroína injetada, ela fica em torno de 4,5. Assim, a escala era de 0 a 10. A heroína injetada fica em torno de 4,5. O crack, 2. O álcool, 8. É o primeiro. 8 não, 9. É o primeiro.
é a substância que mais causa mal no indivíduo que bebe, né? E mais custa dinheiro para a sociedade. Isso é tão forte que outro dia eu estava no transporte público, tinha uma mulher com uma barriga muito grande, e com seu marido num carrinho de bebê, com outro bebê já maior, num carrinho de bebê. E a mulher tomando cerveja. Eu não segurei a minha cabeça, devia ter segurado, né? E fui lá e tentar conversar com ele sobre os malefícios que causa para o feto, né, o uso de bebida alcoólica, que é muito grande, né? Inclusive na formação do sistema nervoso. Quase apanhei do marido. Ele falou que a mulher dele tinha que beber, senão ia beber sozinho. E como é que ele ia ficar sozinho bebendo? Não, a mulher dele tinha que beber. E agressivo, entendeu? Você não se meta na minha vida, que não sei o que, seu velho, não sei das coisas. Um monte de asneira. Né? Gente, mas é isso, por quê? Porque é uma bebida estimulada. E por que é uma bebida estimulada? Porque esse hábito vem lá de cima. Né? Os nórdicos, os europeus, os louros, os escoceses que fabricam uísque, né? Do alemão que fabrica o chopp, e assim por diante. Então, a cachaça, por exemplo, que é bebida alcoólica, é considerada coisa. Ó, por quê? Era feita por escravos. Sempre tinha africanos, escravos brasileiros. Cachaça só tem no Brasil. Só tinha, né? Não tem mais. Então, é desqualificada. Desqualificado socialmente, etc, etc, etc. Mas, ó, uma curiosidade. Beber chopp faz mais mal do que beber cachaça. Porque o chopp ele se dá uma porrada de substâncias químicas. A cachaça não. A cachaça é só cachaça. E como a dose da cachaça para alguém ficar alcoolizado é muito menor que a dose do chopp. Por isso você vê barriga de chopp, quem bebe chopp. Barriga de cachaça não existe. Ninguém fica gordo porque bebe cachaça. Respondi a pergunta, Edson? Respondeu. Então, nunca vamos esquecer que nós somos seres culturais. Que o que Agora, nós... não considero, naquele projeto que a gente desenvolveu no ensino médio, uma pergunta a gente que colocou era mais ou menos assim, é, tipo um pré-teste. Qual droga você usa droga? Pergunta assim, se sim, qual. Não, não. Qual droga que você conhece? Quais drogas que você conhece? Nenhum colocou álcool. Eles Pois é, não consideram álcool uma droga. é. Assim como não consideram açúcar branco também uma droga. É mesmo. Você sabia que o açúcar branco ele vai excitando o nosso organismo. Né? Se eu comer muito açúcar branco, eu vou ficar excitado. Se eu comer de noite, antes de dormir, eu demoro a dormir. Assim como se a gente for começar, porque aí você tem que fazer a classificação do que é droga. E aí fica uma coisa interminável. Né? Principalmente na sociedade que tem alimentação processada, vai ficar algo interminável. E aí, o que eles fazem? Eles separam aquilo que tem interesse. Vou dar outro exemplo. Até pouco tempo atrás, a maconha provocava não só dependência química, como destruição, preguiça, ninguém queria trabalhar, etc, 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 etc. Aliás, a primeira lei que proibia a maconha no Brasil foi de 1832, se não me engano, num delegado aqui, carioca, que o texto é o seguinte, eu me dei o trabalho de decorar. Fica proibido o uso, não me lembro mais se era maconha, o que era, mas da maconha, né? Por mulheres brancas, porque a maconha estimula o desejo sexual, fica proibido o homem negro, porque ele fica preguiçoso, não quer trabalhar,
mas deve-se estimular a mulher negra a fumar maconha para ela ter mais filhos, para parir mais trabalhadores. Vocês reparam que aí não é nem citado o homem branco se pode fumar ou não pode fumar. Porque se supõe que o homem branco, como a imagem e semelhança de Deus, sabe tudo o que faz. Entendeu? Mas, então, para vocês verem, como não tem nenhuma racionalidade, toda essa questão do substância psicoativa não tem nenhum interesse de proteção do humano, do usuário, que na realidade se tornou, em vez de ser guerra às drogas, é guerra aos usuários. Né? Porque se a gente parar para olhar uma comunidade, e ver uma comunidade como a da Rocinha, por exemplo, né? Tem, se não me engano, 300 mil habitantes, em torno disso, é uma cidade. Alguém comandar aquela comunidade, mesmo ter fuzil, que tem tudo que tem, é preciso liderança. E para ter liderança é perigoso, porque pessoas negras, pobres, moradores de favela, que tenham liderança, podem se rebelar com o fato de que estão lá sujeitos a receber o resto dos homens brancos das famílias burguesas que moram embaixo. E podem resolver vencer e pegar para si o que lhe é de direito. Quem não interessa a elite. Interessa a elite que eles fiquem lá em cima, sem líder. Então, a droga serve para isso. Eles sobem lá e vão lá e matam a liderança. Alexandre? Opa, Paulo, até que ponto a droga secundária, no sentido de que o, o pai e a mãe fazem uso de álcool, o filho não vai usar álcool, ele vai usar uma outra droga, a maconha. Ou os pais fazem uso de maconha, o filho vai usar álcool, outra substância. Até que ponto o filho faz uso mais abusivo do que os pais? Até que ponto a geração que experimenta uma nova droga, essa droga passa a ser pior do que a da geração anterior? Porque, veja, este já vem com todo um problema em função do vício dos pais. Ele está mais sujeito a ter um uso abusivo. Alexandre, eu vou chamar a atenção de novo de algo que é muito importante ter sempre na frente quando você está falando deste universo, né, de adições, que é o seguinte: ninguém é obrigado, ninguém é automatizado para usar qualquer coisa na vida. Tudo aquilo que faz é por desejo fazer. Se a gente concorda ou não, isso é uma outra questão. Mas aquele indivíduo deseja. E, normalmente, aquele que é usuário abusivo de substâncias psicoativas, o problema dele não é a substância, o problema dele é o que leva ele a usar. Então, você ficar trabalhando com uma pessoa usuária de alguma substância, pode pensar a pior que você queira, né? Heroína, continua sendo da moda, né? A heroína. O problema dele não é a heroína. O problema dele é o que leva ele a usar a heroína. Tem uma muito comum aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, o crack. O crack, entre os usuários de crack, quando você chama alguém de cracudo, é a maior humilhação que alguém pode receber naquela comunidade. Então, o que faz o indivíduo usar o crack, sabendo que, de alguma maneira, está fazendo mal ao organismo, porém, do outro lado, está fazendo, é pior ainda socialmente para ele. Socialmente, para ele, ele fica conhecido como o cracudo. Então, essa é a primeira etapa.
Quanto à questão dos passos seguintes, né? A gente pode, de acordo com pesquisas, muita gente pensa que a porta de entrada da maconha é o tabaco. Não, não é. O tabaco, normalmente, quem usa tabaco não usa maconha, sua grande maioria. Porque, né, de acordo com pesquisas, insisto eu, o uso do tabaco atende à questão dele da oralidade. E a maconha tem outro sentido completamente diferente. O uso do tabaco compensa ele estado depressivo que ele normalmente está, porque a nicotina é um excitante absurdo, né? Então, para o usuário de tabaco, ele usa mais ou menos pelo seguinte padrão: ele está na vida dele normal, aí ele começa a deprimir um pouco, ele logo lembra do cigarro, fuma o cigarro leva ele de volta para o seu padrão de vida normal. Já a maconha não. Maconha, os olhos de maconha, ele quer se acalmar, ele quer relaxar. Então, se o depressivo fuma maconha, ele vai ficar mais deprimido. Atualmente, a droga do depressivo é cocaína. Portanto, você pode imaginar que o cigarro é a porta de entrada da cocaína. E não parece que tem nada a ver, mas é assim, né? Assim como a questão familiar, ela tem uma influência muito grande no indivíduo, e você sabe disso, e todos nós que estamos aqui sabemos, quando a gente tem um núcleo muito restrito de sociabilização. Porque senão, logo que você vai entrando na adolescência, o mundo te interfere muito mais do que a sua família, principalmente nessa geração atual, em que as pessoas dão mais importância em ganhar dinheiro para poder ter coisas do que conviver familiarmente. O que acaba acontecendo é que convivemos pouco com os pais, muito pouco. Né? O convívio deles maior é na rua, no playground, ou então nas milhões de atividades que colocam ele durante a semana para ele não ficar parado, sossegado. Assim, Alexandre, quando você for trabalhar, né, com uma família de usuários, você tem aí dois sinais. O primeiro, existe uma permissividade entre eles para fazer aquilo que estão fazendo. Você jogar xadrez, comer feijão, fumar maconha, cheirar cocaína. É isso. Você tem uma permissão. Segundo, que é muito importante saber, todos três sabem os benefícios e malefícios que aquele uso ocorre. Mas esse benefício e malefício é individual, cada um é diferente, são três organismos diferentes. Então, você tratar os três igual é um erro crasso, enorme. Você tem que tratar sabendo o que cada um dos três, né, ou cada um dos 10, usa por qual motivo. O que o leva a usar. A cultura familiar, ela contribui muito, mas ela contribui muito até um determinado momento. A partir daí, já foi. Infelizmente, para nós que somos da minha idade, né, com 72 anos, que adorava aquele mundo onde o pai era soberano. Atualmente, eu não sou soberano nem mais de mim mesmo. Falado. Então, deu para te responder, Alexandre? Quanto às drogas, a última questão que você fez, eu acho que eu esqueci. Quanto à droga que o filho usa ser mais potente, mais destrutiva do que a que o pai usa, pois é, né? Isso é uma tradição familiar da humanidade, dos filhos terem que superar os pais. Assim como se o pai ganhou R$ 1.000 ao longo da vida, o filho tem que ganhar 1.100. Se o pai bebe 6 copos de cerveja, o filho tem que beber 7 para ser maior do que o pai. Nas famílias onde a competitividade
é estimulado o tempo todo. Além disso, também, né, com a prática, e principalmente devido à proibição do uso das drogas, o que acontece? Os adolescentes são obrigados a inventarem drogas. Então, eles compram medicamentos na farmácia, substâncias, procuram na internet, que tem sites montes, fórmulas para fazer substâncias psicoativas com ingredientes padronizados. Atualmente, por exemplo, a droga mais usada, né, na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, e agora, se não me engano, em Salvador também, é uma droga chamada Special K, que é também a droga mais usada pelo João. É uma droga que é uma substância anestésica dada em animais de grande porte, cavalo, boi, elefante, coisa do gênero. Ela é vendida em ampolas, né? Então, você vai numa dessas lojas veterinárias, compra uma ampola daquela, se não me engano, a última vez que eu soube, estava custando R$30. Aí você bota aquela conteúdo da ampola dentro de um copo e bota no micro-ondas. Em torno de 2 horas, se for ainda aquela ampola que eu vi, né? Em torno de 2 horas, aquilo vira um pó branco, igualzinho a cocaína. E aí a molecada cheira uma unha do dedo mindinho. Pega assim, ó, com o dedo mindinho assim, e cheira no nariz. Acontece o seguinte: essa droga, obviamente, vai atuar diretamente no coração, no aumento da frequência do coração, para aumentar a frequência de circulação, né? Só que ninguém sabe quanto aquela droga ali o coração de cada um sustenta. Então, ele vai para um rave, uma festa, chega na festa às 10 horas, dá a primeira cheirada. Aí, lá pela 1, 2 horas da manhã, quer dar a segunda cheirada. Está morrendo criança, para mim é criança. Criança em torno de 15 anos, igual a mosca, nessas festas na Baixada Fluminense e na Inglaterra também. Por que isso não é falado? É simples. Porque isso daí é anestésico de cavalo. Anestésico de cavalo. O que é? Corrida de cavalo. Cavalo salta, cavalo não sei o quê. É nobre. Entendeu? Como é que vai se falar? Imagina na Inglaterra, né? Em que a rainha passeia por Londres, na charrete. Como é que vai falar? Alguém vai ter a ousadia de falar que a existência daquele cavalo produz a existência de uma droga fartamente vendida na sociedade. Por isso que é escondida. Entendeu? Chama-se Special K. Só você botar aí que você vai descobrir. Mais alguém? Tabaco. Mara. Oi. Então, mais alguma questão? Não, Não, Eu também não. estamos te ouvindo mesmo. tá bom, Mara. Então, faz um comentário. Pronto, qualquer comentário. Qualquer comentário, tu estava falando inícios, né? Logo no começo, assim. Aí depois tu falou das bets, mas tem tantas outras, né? Que a gente pega até se perde nisso. Cada vez aparece mais. Não. Mas que cada vez apareça mais. Porque existe uma indústria farmacêutica por trás. Eu, durante muitos anos, Mara, eu tive uma empresa chamada Da Vinci Marketing Social. E essa empresa trabalhava para ajudar em campanhas publicitárias, né? Então, uma vez, o laboratório de medicamento queria me contratar, quer dizer, a minha nova empresa, o cara até que fazia a venda já tinha topado quando eu falei que de jeito nenhum, mas me contratar para causar pânico na sociedade com um determinado tipo de doença de pele. Porque
esse laboratório de medicamentos já tinha patenteado o creme para curar aquela doença. Então, por causa disso, tinha que causar pânico, para, quando causasse pânico, estourar a venda do medicamento que ele tinha pronto, porque depois todo mundo ia fazer aquele medicamento e ele perdeu o lucro dele. Então, ele só podia lançar o medicamento depois do pânico. Entendeu? Vou dar outro exemplo para você. Você se lembra quantas vezes, nesses últimos 5 anos, a ebola, aquela doença lá da África, já correu o risco de espalhar pelo mundo? Nunca aconteceu. Então, assim, o que está acontecendo hoje, né, é que, primeiro, a gente vive num mundo, pela primeira vez na vida, nós, usuários, réis cidadãos, podemos divulgar informações. Então, nós estamos sendo bombardeados por uma quantidade de informação absurda, que nós não sabemos nem mais o que é verdade e o que é mentira, com a tal da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, inclusive, se você tirar a foto de alguém, a inteligência artificial te tira a roupa, se você nua. Mas a gente já não sabe o que é verdade e o que é mentira. E segundo, é uma quantidade absurda de informação. Então, o que acontece é que a gente está sendo encharcado de informações. E aí, quando a gente se lembra de 20, 30 anos atrás, quando tinha o jornal de papel e o jornal da televisão, o jornal de papel era de manhã. A gente pegava o jornal, via o jornal e tal, via aquelas notícias. Depois tinha um dia inteiro para digerir a notícia. Aí, de noite, viu o jornal da televisão. A gente viu o jornal da televisão, mas ia dormir. Não era tão impactado, não era tão constante quanto é agora. Você anda com o celular, toca o celular, você abre, aí você vê que tem uma notícia no Zap, ou em qualquer outro lugar da vida, vai ver o que é. Caramba, Deus, aconteceu isso, o que é, né? Hoje você sabe, na mesma hora que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Na guerra do Vietnã, isso só soube. E a maioria das coisas continuam não sabendo. Assim, é importante para a nossa saúde mental que quando a gente receber informação, checasse essa informação. Obviamente, se ela foi importante para a gente, checasse se é verdadeira mentira. Há pouco tempo atrás, saiu uma notícia. Eu sou diabético tipo 2. Aí saiu uma notícia se referindo a notícia, uma revista científica conhecida e respeitada, Nature, né? Dizendo que tinha acabado, tinham descoberto remédio da diabetes, não sei o quê, parari, parará. Cara, eu fiquei tudo eufórico. Liguei na mesma hora para o médico, falando com ele, pô, descobri, ele caiu na gargalhada. Ó, Paulo, porra, acorda, Paulo. Veja bem, eu falei, pô, mas tá aqui, está escrito na Nature. Ele falou, você quer que eu te mando? A Nature que o Marciano acabou de chegar aqui. Qualquer um computador faz o que quiser. Entendeu? Então, cuidado. As drogas não estão ficando piores. O consumo de drogas não está aumentando, muito pelo contrário. Lembre-se que há alguns anos atrás, há poucos, muito poucos anos atrás, os homens andavam com revólver na cintura e qualquer desentendimento era mato morto. Né? Não tinha discussão, era duelo, matava. Antes era espada. Há 200 anos atrás, né, você tinha escravidão. Então, discordava, levava, dá 50 chibatadas nele. Mas por quê? Porque eu estou de mau humor, assim eu passo meu mau humor. Vai lá e dá 50 chibatadas. O que existe é um descontentamento, um desconforto geral com o estilo de vida que nos está sendo imposto. E a gente, nós estamos vivendo, todos nós, você deve saber, que a saúde mental hoje é prioridade do mundo inteiro, ultrapassou câncer, ultrapassou qualquer outro tipo de doença. Né?
porque ninguém aguenta mais viver sob essa pressão. E outra coisa, Marta, sempre que te falarem droga, para pensar assim, peraí, vamos com calma. Para consumir essa droga tem que ter dinheiro. Esse fulano tem dinheiro? Não, não tem dinheiro, então ele não está consumindo droga. Não, porque população de rua está lá por causa da droga. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem dá a droga para ele? Não tem dinheiro para comprar, tem um Papai Noel. Ele dá a população de rua. Tá bom? Fala, Tabaco. Acabou? É isso que eu estou perguntando. Quem quer falar mais Eu nada? estou perguntando também. Ou não, Alexandre? Tá, então o que a gente tem é um gerenciamento do dano. Não, senhor. Não tem gerenciamento do dano também, não. Não. Sofrimento. Alexandre, desde que você nasce, cada vez você está mais perto da morte. Portanto, a pior coisa que existe é a vida. O que mais causa dano é viver. Que está te levando para a morte, cara. Não é isso? O sadio não é aquilo que não te leva para a morte? Então, viver te leva para a morte, Alexandre. Alexandre, o que a gente sabe, tem certeza, é que agora nós estamos vivos. Se amanhã eu acordo, não sei. Portanto, eu tenho que fazer agora, nesse momento, aquilo que eu acredito que é o melhor que eu posso fazer. O que o observatório procura fazer é mostrar para os indivíduos que eles têm escolha. Por exemplo, eu não sou obrigado a ficar aqui, eu estou aqui porque eu quero. Se eu não quiser ficar aqui, eu posso andar, posso dormir, posso fazer qualquer coisa que me seja permitido, não tem problema nenhum. Então, isso é para todo mundo, Alexandre. Seja para aquele que é um atleta super sadio ou para aquele que é qualquer um. Opções de vida, alternativas de vida. Entendeu? Tira o dano. Senão, ou então bota o dano como um elemento da vida. Viver é um dano. Aliás, o maior deles. Né? Você se aproxima da morte através da vida. Você está aproximadamente 1h30 mais perto de morrer do que antes de estar aqui, Alexandre. E olha, eu vou te dizer uma coisa: não existe nenhum remédio, nenhuma estratégia, nada que aumente o seu tempo de vida. Eu não sei como que esse tempo acontece, mas acontece. Não é isso, Edna? A Edna resolveu ficar. Não quer, agora quis. Não, não tem nada a ver com o que eu vou falar, tá? Mas eu queria saber como andam as pesquisas dos psicodélicos, já que a gente está falando nesse. Que tipo de pesquisa sobre que psicodélico? Ah, Que tipo de pesquisa sobre que psicodélico? essas pesquisas do uso terapêutico dos psicodélicos e a briga, né, da classe médica sobre essa liberação. Eu tinha muito interesse, que eu estou assim, não tenho ido
Mas não sei. Entendi. Então, olha só. Primeiro Tem lugar, menino lá de Natal, né, que faz muita pesquisa, né? primeiro lugar, vários desses psicodélicos já são usados como medicamentos. Por exemplo, cocaína é a base, como você bem sabe, de É. todo produto analgésico, farmacêutico, né? Anestesia. Né? Então, já são. A questão, me parece que a questão maior está na questão psiquiátrica, que alguns psiquiatras levantaram a questão de que poderiam usar substâncias psicodélicas para abreviar sofrimento quem tem A depressão, né? alguma questão de saúde mental. E aí eu vou lembrar de novo que isso já é feito no Brasil, no interior do Brasil, há muitos anos. É pouco, não, muitos anos. Não sei se vocês conhecem uma flor chamada trombeta. É uma flor que ela nasce na beira do rio, é um lírio, né? É uma flor muito bonita. Fica assim, ela dá em cacho, normalmente. Existe a trombeta branca, a trombeta amarela e a trombeta rosa. Essa trombeta macerada, né? Normalmente macerada em macerador de madeira. Né? A macerada ela vira uma pasta. Você botar essa pasta, seja na água para ferver, seja, né, na cachaça para beber, tomar, deixar em infusão, aquilo é absurdamente psicodélico. E aqui, em Paraty, aqui no interior de Paraty, é usado como analgésico para arrancar dente na roça. Eu tomo aquilo, fica viajando na abobrinha, vem o outro lá, arranca o dente dele, como só Deus sabe como, entendeu? E pronto, quando acaba o efeito lá da trombeta branca, né, o cara já está sem dente nenhum na boca e nem sabe, entendeu? Já a trombeta amarela, ela já é mais forte. Normalmente é usado quando tem um casal que é muito fogoso e quer tornar mais fogoso ainda aquela noite. Então, ela é tomada e realmente fica fogosa. E a trombeta rosa é a trombeta que é usada em rituais pelos tupis nativos brasileiros há muitos séculos. E que também é usado em alguns quilombos ali em Paraty, né? Ou em algumas comunidades de mamelucos. Os caiçaras não gostam disso, não. Que é o seguinte: quando um menino resolve se transformar em homem, porque eles não têm adolescência, né? E se transformar em homem quer dizer ter a permissão para ter relação sexual, né? Ele tem que tomar um chá de trombeta rosa quando estiver anoitecendo, entrar na mata e só sair da mata no dia seguinte, com a luz do sol. Se o menino passar por isso integralmente, ele pode fazer o que quiser na vida dele. Aí vocês vão perguntar por quê? Porque esse é um alucinógeno absurdamente poderoso, mas é muito poderoso mesmo. É que você entrar numa mata, sob efeito daquilo, você vai ver todos os teus fantasmas que possam existir na tua vida, ali na tua frente, entendeu? Os que não existiam, que nem você conhecia, vão estar todos ali. Né? Então, quem sai inteiro de um lugar desse, um trombeta rosa, é sinal que encara depois na vida virou homem. Entendeu? Então, assim, essas substâncias todas sempre foram usadas. O que acontece é que existe uma pressão enorme. O LSD, por exemplo, foi criado por um psiquiatra norte-americano para trabalhar com pessoas autistas.
Esqueci o nome do cara agora, daqui a pouco me lembro. Por isso que foi criado o LSD. É um produto de laboratório. Ele dava para autista exatamente para subefeito do LSD. O autista, né, ser estimulado a se relacionar com o seu exterior. E, ao mesmo tempo, aquele que acompanhava o autista era quem acompanhava o que acontecia e, de alguma maneira, ele mapeava isso como uma expressão daquela pessoa para depois estimular exercícios, trabalhos, etc., dentro daquela mesma linha que ele tinha tido sobre o efeito da LSD. Entendeu? Entendi. Eu estava nesse seminário, que ele falou muito sobre psicodélico, ali no Instituto de Psiquiatria, estava só para a gente refletir alguns processos que acontecem aqui no Brasil. Então, estava uma lamentação muito grande por parte de várias pessoas que estavam presentes, porque já tem pesquisas comprovadas, etc., etc., e eles não estavam conseguindo patentear. E, segundo algumas pessoas que falaram, o seguinte, aí vem o americano, pega a matéria-prima, pega a tecnologia, patenteia lá. Você não viu que há pouco tempo o Japão patenteou o açaí? Não, meu Deus. Você não soube disso, não? O japonês patenteou o suco de açaí. Entendeu? O Brasil foi obrigado a recorrer a um órgão desse internacional para poder usar o termo cachaça. Foi patenteado fora do Brasil, esqueci aonde. Parece que demoram 4 anos, sei lá quantos anos você patentear alguma coisa. Não demora, não, é rápido. Eu canso de patentear coisa. Mas, texto, normalmente. Né? Mas É muito documento. também não é, não. É simples, tudo isso é simples. Isso não é difícil. Vai demorar não sei quantos anos lá dentro, mas a partir do momento que você tiver um protocolo que deu entrada, então já é considerado seu. Entendeu? Pode demorar 20 anos lá dentro. Você tem um protocolo, portanto é teu. Né? Mas, assim, a questão toda é que você tem a indústria farmacêutica. O que a indústria farmacêutica vai fazer com seus medicamentos? Tem que começar de novo a chegar, né, a usar medicamento caseiro. Saindo desse tema, né, e mais ficando dentro desse tema, a gente tem um exemplo crasso, que é a questão da acupuntura. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas na China que são tratadas com acupuntura. E está lá a China muito bem há milhares de anos. E, no entanto, se difunde o uso da acupuntura. Por quê? Porque a acupuntura não se usa medicamento algum. O maluco farmacêutico. Por isso. Né? E existem vários exemplos. São de fabricação de salsicha é uma coisa absolutamente absurda. Mas que é permitido. Alexandre, você continua com a mão levantada. Você tem mais alguma questão? Desculpa. Tenho sim. Desculpa que eu não tinha baixado. Sim, a questão é ampliar a vida, né? E eu acho que a questão para ampliar a vida, até ano passado teve o primeiro Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental. Eu fico indignado quando fazem os encontros da saúde mental. E é distribuído cachorro-quente, refrigerante, doces. Eu penso, tinha que arrumar uma alternativa ali, mas é o que tem, né? E falando de salsicha, puxa vida, eu
Eu raramente como salsicha, quando tem aquele cachorro-quente que a gente comia quando criança, com chucrute e tudo mais. O cachorro-quente é o pão com a salsicha. Poxa vida. Pois é. Eu faço muito debate em escola, né? Aliás, adoro fazer debate em escola. Seja sobre drogas, seja sobre a questão da paternidade, seja sobre drogas. Mas é comum vir e me oferecer um lanchinho na escola, nas escolas, né? Que é o mesmo lanchinho dos alunos, que é um iogurte, um refrigerante e um cachorro-quente ou qualquer coisa do gênero. Normalmente eu levo isso para a sala, para eu fazer um auditório, para minha palestra, boto em cima da mesa e converso com os alunos. Você sabe o que tem aqui dentro? Vou ler para vocês o que tem aqui dentro do iogurte. Olha só a substância que tem. Fiz uma campanha descaradamente. Porque assim, é isso, é um absurdo. Né? É um absurdo a gente, o Estado, viciar o nosso adolescente, a nossa criança, em comer comidas que são muito ruins. É igual em Cuba. Quando eu estive em Cuba, em 1900, pedrinha, galinha ainda tinha dentro, inclusive. E Cuba tinha uma cesta básica com 10 elementos. Eu não vou me lembrar de todos eles. Óleo de soja, arroz, feijão, carne, macarrão, açúcar, sal e um pacote de cigarro e 1 litro de rum. Vocês sabem qual é o principal problema de saúde pública em Cuba? Alcoolismo. E a principal causa de morte, câncer de pulmão. O Estado distribuía um pacote de cigarro e 1 litro de rum. Então, vocês veem que isso não é nenhum. E assim, eu admiro o regime que Cuba pode, posso ter amigos cubanos lá na Universidade de Havana, mas é um absurdo o Estado fornecer um pacote de cigarro no litro de rum. O país morre da gente com câncer de pulmão, dizendo pulmonar, etc. E tem o apoio sobre a principal questão social. Mais alguém? Bem, então vamos ficando por hoje aqui. E segunda-feira que vem, eu queria conversar com vocês sobre o uso abusivo de drogas ou substâncias psicoativas e o exercício da paternidade. Então, vou dar um spoiler pequeno para vocês, existem inúmeras pesquisas que demonstram que a ausência do exercício da paternidade é um forte indutor a vício, seja ele de que ordem for, ou a adições. Né? Tem, inclusive, um livro que eu publiquei, tem um artigo sobre isso. Pesquiso um cara que fez um doutorado em cima desse tema. Então, repito para vocês, quem quiser ler o artigo antes, está lá disponível lá no nosso site, www.observatoriodasadicones.com.br. Tem uma aba de publicações, tem vários livros lá disponíveis, grátis, para baixar em PDF e lermos à vontade. Então, o nosso próximo tema, minha sugestão é que seja o exercício da paternidade e a adição. Estão todos convidados para cá, para discutir, inclusive, o que significa exercício da paternidade. Vou dar um outro pequeno spoiler para vocês. O exercício da paternidade nem sempre é feito por um homem. Até segunda, pessoal. Forte abraço para todos.
Até segunda, obrigada. Beleza. Ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 boa noite. tchau, boa noite.